Olha esse tema interessante que nós vamos abordar no programa agora, estabilidade gestacional e a demissão. Para falar sobre isso está conosco a advogada Glauci Fonseca, do escritório Batistucci Advogados Associados. Como vai, doutora Glauci? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Doutora, qual é o período de estabilidade que tem a funcionária grávida? Bom, toda funcionária tem uma estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Lembrando que algumas convenções coletivas de trabalho trazem em negociação mais um mês, que se acrescentaria a esse período legal, né, até o 5º, e somaria até mais um mês, então somaria 6 meses. Mas não são todas as convenções. O período legal é até 5 meses após o parto. Então, claro, para falar claramente, nesse período não pode demitir, é isso? Não pode demitir, se demitir, gera o pagamento, a indenização da estabilidade, né? Porque ela é uma funcionária estável dentro desse período. E quando a funcionária já entra na empresa grávida, você contrata a funcionária, ela está grávida, ela tem a estabilidade ou não? Como é que é? Ela tem a estabilidade. Partindo do princípio que a estabilidade gestacional é desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto, e ela foi contratada já grávida, ela tem direito à estabilidade. Não tem jeito. Não tem jeito. O empresário, o patrão não pode dizer, eu não sabia. Já estava grávida. Não pode, porque a proteção não é só a maternidade e a gestante, a proteção é ao nascituro. Então é uma proteção muito específica e por isso não tem o que fazer nesse caso. Entendi. Tem os contratos de experiência, né? Sim. Aí a empresa pode demitir se no contrato de experiência, durante o contrato, a funcionária está grávida? Essa é uma questão muito controversa. Por quê? A legislação que fala sobre a estabilidade, ela diz que se for um contrato por prazo determinado, que é o caso do contrato de experiência, e esse contrato for inteiramente cumprido, ou seja, ele se esgotar ali no prazo que estava previsto, essa funcionária não teria estabilidade. Tá? Entretanto, o TST, principalmente, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é a nossa corte máxima na área trabalhista, ela tem maciço entendimento de que, mesmo se for por contrato por prazo determinado, tem estabilidade. Então, a gente está aí num período em que o TST está entendendo que tem estabilidade. Principalmente se esse contrato por prazo determinado, esse contrato de experiência, não foi cumprido integralmente, né? Porque às vezes há a possibilidade de você ter um contrato de experiência de 90 dias, por exemplo, e quando chega aos 45 dias, não dá mais, vamos encerrar. Daí a gente chama de antecipação da rescisão do contrato de experiência, né? Principalmente nesses casos, há estabilidade. Então é melhor não demitir de jeito nenhum. É melhor não demitir, consultar seu advogado. E a questão da justa causa? A funcionária está grávida e às vezes é uma má funcionária, né? Às vezes ela roubou. Sim. Ela pode ser demitida ou não? Pode ser demitida. Mas o cuidado que o empresário tem que ter com essa demissão é muito rígido, tem que ser um cuidado muito rigoroso, assim. Por quê? Porque já é complicado demitir uma pessoa por justa causa, uma pessoa comum por justa causa. Você já tem que ter todos os elementos, ter as provas, porque a prova é da empresa numa eventual ação judicial. No caso de uma funcionária gestante, esse rigor é maior ainda. Você tem que apurar certinho os fatos, guardar essas provas e só fazer essa demissão se realmente tiver certeza absoluta e provas desse ato faltoso que ela tenha cometido. Né? Um caso que acontece muito, que eu já vi lá no escritório, é de funcionárias que apresentaram atestados adulterados. Né? Às vezes vai ao médico porque não está se sentindo bem, ou até mesmo no pré-natal, né? As consultas de pré-natal, e aí o médico dá lá 3 dias, o atestado vem de 3 dias, elas adulteram para 8. Assim com a própria caneta. O 3 por 8 dá. Eu achei que foi um 0 na frente para 30 dias. Ou também. E aí vem aquele atestado, o empresário, né, a pessoa do RH ali, quando recebe aquele atestado, desconfia. E aí qual que é o procedimento? Entrar em contato com o órgão emissor, né, da onde ela trouxe esse atestado, Secretaria de Saúde, hospital, seja lá qual for. Esses órgãos têm um procedimento de responder a empresa, se está adulterado, se é aquilo mesmo, porque eles precisam guardar uma cópia desses documentos eles têm a cópia lá. Então eles fazem essa resposta e daí com essa resposta, com essa comprovação, aí sim proceder com a justa causa. Que aí é comprovadamente uma fraude, né? É comprovadamente uma fraude, agiu, causou prejuízo à empresa, porque não era aquilo, não era 8 dias, por exemplo, eram 3, e daí a justa causa está comprovada.
Mesmo assim, às vezes, não é 100% de juiz da grande causa. Num caso como esse, por exemplo, a gente até poderia encontrar alguma decisão diferente, mas o tribunal certamente reverteria, porque é uma comprovação cabal, né? Certo. Então, daí não teria como escapar. Como que a empresa deve proceder, doutora? A empresa demite, desconhecendo que a funcionária está grávida. Como que deve proceder? Pois é outro caso complicado Porque também. Porque tem funcionário que omite, né? Tem. Tá nos primeiros meses, não dá para notar. Ou ainda não sabe. Né? Também tem isso. Mas assim, a hora que a empresa toma conhecimento dessa gravidez, o correto é você reintegrar imediatamente. Tá? E essa reintegração, ela pressupõe o pagamento, né, dos valores devidos ali desde a demissão até a efetiva reintegração, que a gente chama, que são os salários e consectários que ela teria direito. Então, reintegrar, fazer esse pagamento. Agora, se essa reintegração for inviável, se nenhuma das partes quiserem que esse retorno, aí é fazer o pagamento do período estabilitário. Não tem o que fazer. É uma indenização do período de estabilidade. Do período total. Do período total que ainda resta de estabilidade. Desde a demissão até 5 meses após o parto, ou 6 se tiver convenção coletiva trazendo mais 30 dias. Dependendo da categoria profissional. Dependendo, exatamente. E é melhor fazer isso, porque senão depois fica muito mais caro, não é? Porque se virar uma ação judicial, você até pode discutir essa questão, mas assim, juros, correções, gastos com advogados, então assim, a depender de como estiver a situação, não vale a pena discutir por esse assunto, sabe? Pela questão da estabilidade. E não tem estava grávida há 1 mês, há 15 dias, não tem isso. Está grávida, está grávida. Você foi desligado, você não sabia, mas estava grávida 3 dias antes, e aí? Está dentro do período do trabalho, tem a estabilidade. Aí aquela questão que eu estava falando para você, volta aquilo do contrato do contrato por tempo determinado. Essa é uma discussão que ainda é cabível no judiciário. Certo. Mas se não for essa questão, a estabilidade está definida. Agora, faltou um detalhe aqui. E se a funcionária pedir demissão? A empresa pode deixar? Não pode deixar sair? Como é que é? Não vamos deixar porque dá rolo? Pode acontecer e é possível sim aceitar o pedido de demissão da funcionária. Mas é uma outra situação que o empresário também precisa tomar cuidado. Essa demissão só será válida se ela tiver assistência do sindicato. Então, assim, pediu demissão, fez a carta de próprio punho, como é o comum, né, nos pedidos de demissão, essa demissão tem que ser submetida ao sindicato da categoria ou à autoridade competente que o vale ali, tem algumas exceções, algumas previsões na legislação. Porque se isso não acontecer, se não tivesse assistência do sindicato nessa homologação da rescisão da funcionária grávida, do pedido de demissão da funcionária grávida, essa demissão pode ser reputada inválida e haver determinação para ela ser reintegrada ao trabalho. Então é um cuidado que tem que ser tomado aí. É bastante detalhe, hein? São bastante Tem que ter detalhes. advogado, não tem jeito não. É verdade. Doutora Glaucia Fonsati, muito obrigado. Grande abraço, bom trabalho. Eu que agradeço.